Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais do que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei ofertas e entrem nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras. Dizei entre as nações: reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com equidade. Alegrem-se os céus e a terra exulte, ruja o mar e a sua plenitude, folgue o campo e tudo que nele há, regozijem-se todas as árvores do bosque, na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Amém. Não feche a sua Bíblia, por favor. Vou voltar ainda e ver alguns detalhes nesses versículos aí com os irmãos, mas antes eu quero introduzi-los a esse salmo, explicando qual é o contexto, quando que esse salmo foi escrito. Esse salmo é um salmo de Davi, Salmo 96, que está junto, no mesmo contexto, com o Salmo 105 e com o Salmo 106. O Salmo 96 foi composto no mesmo momento. Davi compôs de improviso, cantando, tocando, ele foi cantando esses versos que estão hoje aí no nosso livro dos Salmos, com os números de 96, 105 e 106. Quando que isso aconteceu? Você conhece a história de Israel e sabe que num determinado momento, e nós pregamos na quinta-feira passada, aquele texto do Icabod, a glória se foi. Lembram-se? Quando os filisteus entram numa guerra contra o povo de Israel, tomam a arca da aliança e levam para a Filistia. E a arca ficou lá na Filistia por muito tempo. Depois de um certo tempo, Davi quis trazer a arca de volta e falou: não podemos continuar aqui sem a arca de Deus. Como é que a gente vai prestar culto? Como é que a gente vai adorar? Como é que a gente vai louvar sem a presença de Deus? Porque a arca de Deus simboliza a presença de Deus. Foi isso que nós aprendemos quinta-feira passada. Então, lá no primeiro livro das Crônicas, lá no capítulo 16, isso, 1 Crônicas 16, a partir do verso 20, 22, 23, por ali afora, conta uma história. E é exatamente essa história de que Davi, liderando o exército de Israel, fez uma emboscada, uma investida nos filisteus e conseguiu ter vitória e trazer a arca de volta. A arca voltou para Israel. E Davi ficou muito feliz. E diz o texto lá de 1 Crônicas capítulo 16, que o Davi ficou tão feliz com o retorno da arca, que ele começou a dançar. Começou a dançar, começou a pular, e ficou feliz, e começou a adorar, e cantando, e dançando. E aí, uma filha do rei Saul, ficou meio, sabe, não gostou muito do que viu Davi fazendo, não. O nome da moça é Mical. A Mical estava na janela da casa dela, e o povo veio vindo, e os levitas, e os filhos de Corá, e também Asaf e outros salmistas,
vieram junto com Davi, e os levitas trazendo a arca, e o povo cantando e dançando, e o Davi puxando o bonde, e muito regozijando, saltando de alegria. A Mical olhou da janela e reprovou a atitude de Davi. Vê se isso é a atitude de um rei, vê se pode um líder ter uma atitude dessa. O cara está lá rodando, dançando igual um maluco, que onde já se viu uma coisa dessa, e tal, e o texto diz então que ela reprovou em seu coração a atitude de Davi. E Davi, meus irmãos, eu acho muito interessante as pessoas da Bíblia, como que elas reagem a algumas situações, eu aprendo muito com elas. Eu sei que Davi é um ser humano igual a gente, sei porque a Bíblia não esconde o erro, muito menos o pecado daqueles de quem ela se trata. Por isso que eu acredito nesse livro, por isso que eu creio na Bíblia, porque se ela fosse um livro manipulado, um livro que quisesse dar um jeitinho nas coisas, ela teria escondido, por exemplo, que Davi cometeu adultério, que Davi botou o cara lá para morrer, um assassinato, ele pegou a Batseba, a mulher do Urias, pegou o Urias, botou na frente da batalha para ele morrer, ele não foi um bom pai, não teve sucesso na família, os filhos dele depois se viraram contra ele, o seu filho mais velho, Absalão, quis tomar o trono dele. Então assim, quando eu olho para o Davi, eu me sinto mais tranquilo, porque eu bem sei das minhas dificuldades. Deus abençoe, saúde. Eu bem sei das minhas dificuldades, eu bem sei da luta que é diariamente a gente se manter em purificação, em santidade, em pureza moral, espiritual, ética. É muito difícil. Eu sei de onde eu vim, eu sei de onde Deus me tirou, eu sei da cultura em que eu fui extraído, e é muito difícil. E às vezes eu entro em crise e eu penso assim, eu vou parar com esse negócio de igreja, vou parar com esse negócio de ser pastor e tal, é uma cobrança muito forte, é uma pressão muito alta, e é uma exigência demais, e a gente tem que andar na linha o tempo inteiro, o tempo todo, com todo mundo, em todo tempo, e isso vai botando a gente assim numa situação que espreme, mas é bom, como diz o irmão lá, né? O crente bom é que nem sardinha, que ele está apertado, mas está no óleo. Getsemane, né? A prensa do azeite, se não espremer não sai óleo. Então o crente muito folgado, ele não, né? Então o bom é andar espremido mesmo. Mas de vez em quando eu entro nessas crises que eu falo, meu Deus, eu estou longe demais de Jesus, e eu estou longe demais de ser perfeito, ou de ser admirável, ou de ser exemplo para qualquer pessoa. Meu Deus, me ajuda. De vez em quando eu estou nessas crises assim, de que eu sou o excremento da mosca, do cocô, do cavalo, do bandido. Às vezes eu me sinto assim. Vira e mexe, quando eu me sinto assim, Deus me leva a ministrar o meu coração usando a vida de Davi. Eu não sei o que Deus tem com isso, eu sei que vira e mexe, quando eu estou me sentindo assim, o pior dos piores, Deus usa uma pessoa, usa uma música, usa uma pregação, usa um texto da palavra, para mostrar para mim que o Davi também não era lá essas perfeição toda, e o quanto Deus usou esse homem. E eu olho para essa história e eu aprendo isso, de início, de cara eu já aprendo isso, que Deus não quer usar os perfeitos, Deus quer usar aqueles que estão dispostos a viver para a sua glória, porque isso Davi tinha, disposição de viver para a glória de Deus, disposição de bater no peito, no meio de todo mundo, no meio do povo, e a outra lá na janela julgando ele, e ele não estava nem aí, enquanto estava todo mundo julgando ele, ele estava adorando ao Senhor. Essa era a sinceridade do coração dele. E ele, em meio àquele julgamento, em meio àquela pressão, em meio aos olhares de todo mundo, ele compôs 3 salmos, e se você abrir lá depois para conferir a sua Bíblia, no primeiro livro das Crônicas, capítulo 16, e ler a partir do verso 20, você vai ver a história de que eles estão recebendo a arca, e Davi começa a dançar, e ele rompe numa canção, que depois foi dividida em 3 blocos, que virou aí na nossa Bíblia o Salmo 96, o 105 e o 106. Então, irmãos,
para sempre glória. E esses salmos falam exatamente disso, de que devemos tributar, pagar um tributo para a glória de Deus. Davi era um guerreiraço, era um líderzaço, Davi era um rei, ele é até hoje, irmãos. Israel já teve dezenas e dezenas de reis, e um monte de líder, e um monte de profeta, e um monte de gente que liderou essa nação, mas se você pegar a bandeira de Israel, aquela estrela que tem lá no meio, ela é conhecida como a estrela de Davi. Até hoje, todo judeu anseia por um líder segundo Davi, da descendência de Davi, da linhagem de Davi, com as características, o potencial e a competência que Davi teve. Israel teve vários reis, Judá teve vários reis, mas todos, quando vão falar de um rei top de linha, se lembram de Davi. Davi é tão considerado, respeitado, que o Messias, o ungido de Deus, o Salvador da nação, é aguardado a partir da sua genealogia e da sua realeza, por assim dizer. Um rei conforme o rei Davi. Tanto que, vou te dar um exemplo para ilustrar. Quando Jesus entrou em Jericó, tinha um cego lá. E o cego gritou para chamar a atenção de Jesus, porque ele queria ser curado. E se você pegar a genealogia de Jesus, Davi não é o primeiro da genealogia. A genealogia de Jesus começa em Abraão. Passa pelo Davi, mas também passa por Salomão, que foi um grande rei. O grande que mais enriqueceu a nação, estendeu as fronteiras, e foi um período de paz. Aliás, Shalom, o nome desse cara significa o príncipe da paz, o líder da paz, o cara da paz, porque Shalom em hebraico é paz, e o nome do cara é Shalom. Então, o Salomão, numa perspectiva humana, econômica, financeira e política, foi um rei muito melhor do que Davi. E Salomão é filho de Davi, e está na genealogia de Jesus. Só que quando Jesus entra em Jericó, o cego não grita: Jesus, filho de Salomão, tenha compaixão de mim. Não, ele grita: Jesus, filho de Davi. Filho de Davi. Então o rei Davi, o líder Davi, o salmista Davi, ele marcou essa nação. Ele marcou de uma forma tão profunda, tão forte, que ele conseguiu, mesmo não sendo perfeito, mesmo não sendo tudo aquilo que Deus talvez queria que ele fosse, e ele vacilou muito, ele pecou muito, ele fez muitas coisas erradas, botou muito o pé pela mão. Agora, uma coisa desse cara que ninguém pode dizer é que ele não tinha um desejo ardente no seu coração de adorar a Deus e de atrair a glória de Deus para a sua vida e para o seu contexto. Tanto que ele liderou o povo. Os filisteus eram um povo muito temido, você sabe disso, eles eram grandões, eles eram fortões, eles eram guerreiros, temidos. Todo mundo tinha medo dos filisteus. E Davi organizou o exército, fez a estratégia e pum, pegou a arca de volta. Ele podia bater no peito e achar que aquilo aconteceu por causa dele. Mas o que é que ele faz? Ele pega toda aquela glória e direciona para Deus. E aí ele canta desse jeito: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o rei Davi, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Isso a gente pode tirar de lição. Isso a gente precisa tomar como lição. Não importa o quão bom nós sejamos em alguma coisa, se estamos tendo êxito em qualquer coisa das nossas vidas, precisamos pegar e projetar toda a glória para o Senhor.
Porque se estamos tendo êxito, se estamos conseguindo, se estamos rompendo, se estamos indo adiante, é porque o Senhor, com a sua glória, tem feito isso. E eu sei que isso é um desafio, e eu sei que isso é difícil, mas nós precisamos exercitar isso. Tudo, em tudo, dar a glória a Deus, porque somente Deus é digno de receber toda a glória. Então, um tributo à glória de Deus. E aí eu volto para o texto e pergunto para ele: quando a gente vive tributando a glória que pertence a Deus, para Deus, e Jesus falou isso, quando os discípulos perguntaram se eles tinham que pagar imposto, Jesus falou: dá a César o que é de César. E Paulo, escrevendo aos Romanos, diz: olha, nós temos que pagar o que nos é devido. A quem tributo, tributo. A quem honra, honra. A quem dinheiro, dinheiro. A quem glória, glória. Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. O César quer o imposto, dá a moeda para ele. O nosso Deus quer o quê? Quer um tributo que não pode ser pagado com dinheiro. Ele quer que tribute-se a ele a glória que é devida a ele. A glória é dele, tem que ser dele e permanecer para sempre com ele. Por isso esse tema, para sempre, glória. E glória a Deus. Então quem vive com essa consciência e com essa prática, dando glória a Deus, como é que vive essa pessoa? E aí eu faço essa pergunta para o Salmo e ele me responde. Em primeiro lugar, ele responde que uma pessoa que vive para a glória de Deus, tributando diariamente a glória que é devida a Deus, essa pessoa vive em novidade de vida. Uma vida nova, literalmente, todos os dias. Porque o primeiro versículo diz: cantai ao Senhor um cântico novo. Naquele momento, o povo tinha vários cânticos para cantar. Vários cânticos que eles já tinham decorado, que eles já tinham aprendido, vários cânticos que eles podiam puxar lá na memória e, vamos cantar aquele salmo, vamos cantar aquela música de quando a gente teve a vitória lá com Josué, de quando Deus abriu o mar vermelho. Lembra que quando Deus abriu o mar, do outro lado Miriam dançou e Moisés compôs um salmo? É o Salmo 90, está aí na nossa Bíblia. Vamos cantar o salmo de Moisés, porque da mesma forma Deus nos deu a vitória contra os filisteus. Vamos cantar aquele cântico. Aí Davi fala: não, vamos cantar um cântico novo, porque a glória de Deus é a mesma, mas o que Deus fez com os egípcios, fez com os egípcios, o que Deus fez com os cananeus, o que Deus fez com os filisteus, então esse dia de hoje merece um louvor novo, porque o que Deus fez ficou lá, e o que Deus vai fazer a gente ainda nem sabe, mas hoje Ele fez isso, então hoje nós vamos cantar um cântico novo, que vai marcar a vitória de hoje. E Jesus também ensina isso, dizendo: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. E aí eu fiquei meditando nisso, lembrei que o apóstolo Paulo já orientou isso para a igreja. Está lá na Epístola aos Romanos, capítulo 6, versículo 4, não é isso? Romanos 6, 4. Se já fomos sepultados com Ele no seu batismo, portanto ressuscitados com Ele para a glória de Deus, vivamos também em novidade de vida. Romanos 6,4. O crente que já foi morto para o pecado, que já foi sepultado ali no batismo, ele precisa aprender a viver uma nova vida, mas não é uma nova vida assim, de hoje em diante eu me converti, de hoje em diante eu aceitei, de hoje em diante eu batizei, então de hoje em diante é uma vida nova, e aí eu vou viver todos os dias do mesmo jeito, desse jeito novo. Eu acho que o que o apóstolo Paulo quis dizer, e o que o Davi quis expressar com essa ideia de vamos cantar um cântico novo, é que a cada circunstância da nossa vida, Deus revela de sua glória algo novo, que a gente ainda não conhecia. Se você ficar ligado, se você ficar esperto, Deus vai revelando para você, todos os dias, alguma coisa nova sobre Ele, que você não sabia. E isso é digno de ser louvado. O problema é que a gente vive os nossos dias
desconectado da glória de Deus. E a gente tem a tendência equivocada, humana, de achar que tudo que acontece está ligado aos fatos e eventos humanos. Só que Deus está o tempo inteiro providenciando, protegendo, livrando, guardando, abençoando, abrindo portas, fechando portas. Deus está fazendo algo novo todos os dias na nossa vida. É só a gente parar para perceber que a gente vai ter um novo motivo a cada dia para tributar glória a Deus. É só você prestar atenção, é só você ficar esperto, é só você sintonizar o seu coração com o trono do Eterno e você vai ver que muitas vezes durante um dia você vai ter novos motivos para tributar glória a Deus. Portanto, quem vive para a glória de Deus, vive em novidade de vida, porque o tempo inteiro vai percebendo a ação de Deus. Quando a gente fala, toda a glória pertence a Deus, Deus está no controle de todas as coisas. Tem gente, porque eu já entendi, eu já pensei isso. Então se tudo está no controle de Deus, então se tudo tem a ver com Deus, se é Deus que faz tudo, então não preciso fazer nada. Entendeu ou não? Se é Deus que faz tudo, se toda a glória é de Deus, se tudo é Deus e então eu não preciso fazer nada. Aí é um equívoco. E uma vez eu cheguei a essa conclusão numa conversa com um irmão muito abençoado, iluminado no sentido de compreender as verdades das Escrituras. Eu estava nessa crise de que a salvação é um produto somente de Deus, ou se o ser humano também participa na salvação. E conversando com esse irmão, que entendia mais do que eu, e conversa vai, conversa vem, e aí eu cheguei num momento em que eu fiz assim, perguntei para ele: mas meu querido, olha só, se a salvação pertence só a Deus mesmo, e só Deus opera na salvação, e Deus vai salvar todo mundo que Ele elegeu, então para que a gente faz evangelismo? Foi a minha pergunta óbvia, de qualquer pessoa que começa a refletir sobre isso. Então para que evangelizar? Então, para que falar de Jesus? Se é Deus que salva, se Deus é soberano, e Ele vai salvar mesmo, então para que participar? Para que falar? Para que fazer? Para que? Aí ele me fez uma pergunta que me desconcertou. Ele perguntou assim: você sabe quem são os eleitos? Você sabe quem serão os salvos? Você sabe quem é que vai dizer sim para Deus? Não sei. Então por isso que a gente tem que falar para todo mundo. A gente não sabe, então a gente tem que fazer. Eu falei, tá, e o que eu ganho com isso? Aí ele me desconcertou mais uma vez e acabou a conversa. Você ganha o privilégio de ser instrumento de Deus, participando da salvação daquela pessoa. Você não quer ter esse privilégio? Final da sua caminhada cristã, olhar para trás e dizer: quantas vezes eu tive o privilégio de ser instrumento de Deus, de ser usado por Deus para alcançar todas essas pessoas. Se você não fala para ninguém, você não pode ser instrumento na vida de ninguém. Mas no final das contas, quem opera é Deus, e a glória deve ser dada a Deus. Perguntaram uns dias atrás, William Franklin Graham, pastor, mais conhecido como Billy Graham, está acho que com 98 anos de idade, e ele está com Alzheimer, e eu acho que está com Parkinson também, porque ele anda tremendo muito nas últimas entrevistas que eu vi. Mas eu achei lindo, maravilhoso, que perguntaram para o Billy Graham, e Billy Graham, caso você não saiba, foi considerado o maior evangelista do século XX. Ontem, no jogo do Flamengo, e independente do resultado, glória seja tributada a Deus. O Maracanã ontem estava lotado, e tinha aproximadamente 80 mil pessoas, 60 e tantos mil pagantes, mais os 9 fora e tal, quase 80 mil pessoas. E o Maracanã já coube mais de 100 mil pessoas, 110, na época da geral, muvucava, dava quase 130 mil pessoas. E eu assistindo o jogo, ó para você ver como é que é, a cabeça da gente é um negócio maluco, a gente enfim.
O jogo do Flamengo. O Flamengo estava empatado e eu torcendo para o Flamengo ganhar, não teve jeito. Na hora que mostrou a arquibancada, eu, na hora, lembrei, acho que eu falei até em voz alta. Eu falei, olha só esse Maracanã lotado. Aí sabe o que eu pensei? Alguns pensariam assim, não, eu queria estar lá, né, no jogo. Sabe o que eu falei? Eu falei em voz alta, não, Paulo? A gente estava fazendo uma visita na casa de uma pessoa, falei na casa da pessoa. Aí eu falei, sabe o que eu queria? Aí acho que todo mundo pensou, tá lá, né? Eu falei, tá lá no Maracanã no dia que o Billy Graham pregou. 1980 acho que 88, parece. Billy Graham veio no Brasil, pregou no Maracanã e tinha cerca de 100 mil pessoas no Maracanã. Billy Graham fez o apelo e pediu às pessoas para descerem, sinalizando com a mão para que a equipe que foi treinada para abordar os decididos pudesse depois fazer uma contagem de quantas decisões foram. Diz a Junta de Missões Nacionais que foram cerca de 40 mil decisões naquela noite, 39 mil e uns tanto, quase 40 mil pessoas numa noite. E eu ainda acho que eu comentei isso lá, né, irmão? Que toda vez que eu penso nisso, eu chego a essa conclusão. O Billy Graham ganhou no Brasil, numa noite, o que eu e mais um monte de pastor junto não ganha durante todo o ministério. Gente, o que esse homem tinha, o que esse homem fazia, e vira e mexe eu fico pensando nessas coisas. E aí, há uns dias atrás, Billy Graham bem velhinho, bem idoso, mais um homem cheio de Deus, e o repórter perguntou para ele, pastor, foram contabilizados cerca de 25 milhões de almas alcançadas pelo Senhor durante suas cruzadas. 25 milhões de pessoas decidiram-se por Jesus através da pregação desse homem. E o rapaz da revista Cristianismo Hoje, Christianity Today, lá dos Estados Unidos, perguntou para ele, o que o senhor sente quando o senhor ouve isso? Que através de você, cerca de 25 milhões de pessoas tiveram um encontro com Cristo. E ele falou, eu penso que eu tenho vontade de fazer tudo de novo. O que passou, passou. 25 milhões, podia ser 30, podia ser 40, pena que eu não tenho mais saúde para fazer, porque a minha maior vontade hoje não é ficar sentado aqui nessa cadeira, comendo e esperando a hora de dormir. A minha vontade hoje era subir em algum lugar, pegar um microfone e falar de Jesus para ganhar pessoas novas hoje, porque o que passou, passou. Eu queria era ganhar alguém para Jesus hoje, mas eu não tenho condição de fazer. Como é que você ouve uma resposta dessa e fica do mesmo jeito? Eu fiquei muito impactado. E eu percebi, com essa resposta do Billy Graham, o que é que Paulo quis dizer em viver em novidade de vida. Ou seja, eu fiz 25 milhões de pessoas, mas eu não vou hoje viver a glória do que eu fiz no passado, eu quero viver a glória de hoje. Eu penso que é isso que o Davi está dizendo, vamos cantar um cântico novo, porque o que a gente está vivendo hoje, nós nunca vivemos, talvez já vivemos coisas melhores, mas iguais a essa de hoje, nunca vivemos, então vamos louvar a Deus pelo que nós estamos vivendo hoje. E amanhã? Aí a gente inventa um novo cântico, porque amanhã será hoje. E o depois de amanhã? O dia que for hoje, será um novo cântico, novidade de vida. Todo dia alguma coisa nova, toda semana uma coisa nova, todo mês, todo ano, sempre ter alguma coisa nova para celebrar com Deus. Amém? É assim que é viver para a glória de Deus. Em segundo lugar, temos que pensar numa abrangência total. Porque viver para a glória de Deus, para muitos de nós, é viver no nosso mundo, com a nossa família, os nossos familiares, os nossos amigos, o nosso contextozinho, o nosso grupo, o nosso clã, o nosso crew, a nossa galera. Se nós estivermos na bênção, está tudo ótimo. Ai, vamos manter a gente unido, e a gente sai como um negocinho, depois a gente vai ali na praia, não sei o que lá, a gente faz o churrasquinho, nananã, e aí tal, vem para a igreja, olha que bênção, está todo mundo junto, está todo mundo aqui, ninguém se perdeu, ninguém nananã, ai, está ótimo, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. O salmista está dizendo na parte B, que a glória de Deus
só recebe tributo quando a gente faz isso pensando em todos. Cantai ao Senhor todas as terras. É para todo mundo. É para todo mundo, não é só para a gente. Ai, mas aqui está tão legal, está tão aconchegante, a gente já se conhece, todo mundo se conhece, está todo mundo aqui e está tudo certo, vamos fazer só para manter isso aqui, está ótimo. Não. Todas as terras têm que tributar glória a Deus. Então, se ao meu lado tem um vizinho, se na frente tem outro, se lá no meu trabalho tem alguém que trabalha perto de mim e que não vive para a glória de Deus e que não percebe a glória de Deus como eu percebo, eu preciso trabalhar na direção de fazer com que essa pessoa seja alcançada pela graça de Deus para que possa viver para a glória de Deus. Abrangência total, é para todo mundo. E aí eu me lembro de Abraão, lá em Gênesis capítulo 12, Deus chama ele e fala: rapaz, é contigo o negócio, eu vou fazer, é com você. E aí eu fico imaginando o Abraão se achando assim, se enchendo, né? Mas Jeová, Javé, o Deus Criador dos céus e da terra, quer fazer de mim uma nação, um grande povo, e eu vou ser o maior de todos. E aí Deus fala no verso 3 para o Abraão: sim, eu vou fazer de você uma grande nação, eu vou te abençoar demais. Mas aí vem a parte B do verso 3 do capítulo 12 de Gênesis: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Todas as famílias da terra. O que o Israel fez? Confundiu isso. Confundiu, já falei e vou repetir várias vezes porque é bom para frisar. Confundiu eleição com predileção. Israel em Abraão, na verdade o Israel é o neto dele, que é o Jacó, que virou Israel, já falei várias vezes, Israel não é um país, é um homem. Então, o povo de Israel, os descendentes de Abraão e do Jacó, Deus elegeu esse povo para fazê-los uma nação modelo, para que através deles todas as famílias, todos os países, todas as nações, todas as terras fossem abençoadas e vivessem para a glória de Deus, e reconhecessem a glória de Deus. Só que eles pegaram isso e guardaram para eles. Está com a gente, está ótimo. E os outros povos, eles que se lasquem, eles não adoram o Deus verdadeiro, e não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, e guardaram isso. Aí vem Jesus, dizendo: vocês estão tudo errado, estão todos errados, todos errados. E ele entra no templo, pega um chicote, e um azorrague, né? Chicote feito de couro com uns pedaços de osso ou de ferro na ponta, e expulsa os cambistas, os caras vendendo as coisas no pátio dos gentios no templo. O problema de Jesus não era com a venda dos bichinhos, dos animais, dos negócios lá, porque isso é bom. O cara vem lá de não sei onde para adorar a Deus, chega lá, ele precisa de um bicho para matar, para adorar, que era assim que funcionava. Ele não tem o bicho, como é que ele faz? Ele planta trigo, então ele traz o trigo, por isso que é cambistas, porque é câmbio, é troca, não é venda, porque nem tudo era com dinheiro naquele tempo. Então, cambista, porque é o câmbio, a troca, o cara dá o trigo e pega uma pombinha e vai lá e adora a Deus. Aí o cara cria, sei lá, tâmaras, sicômoros, ou o cara é carpinteiro, ele vai, faz uma mesa, um banco, um negócio qualquer de madeira, e vem e troca um banco por um bichinho lá. E aí esse era o câmbio, para poder adorar a Deus. Isso está tranquilo, isso não é o problema. O negócio é que eles estavam fazendo isso no pátio dos gentios. E aí tem o pátio dos homens, tem o pátio das mulheres e o pátio dos gentios. No pátio dos gentios estavam os cambistas, então os gentios não tinham lugar para adorar a Deus, ficavam de fora. Aí Jesus, então toma, expulsa todo mundo e dá de volta o lugar dos gentios, porque todas as famílias da terra precisam conhecer a graça e a glória de Deus. E nós não podemos cometer o mesmo erro dos judeus, irmãos, porque a igreja muitas vezes tem caído no mesmo equívoco, está confundindo eleição com predileção. Deus nos elegeu, para quê? Para sermos o povo top, abençoado, guardado, protegido, e Deus só olha para nós. Nos elegeu para sermos instrumento da bênção dele para todas as famílias da terra.
Quem é eleito para uma função, para executar algo, para fazer algo. Eu sou eleito para a salvação. Glória a Deus, o que eu faço agora? Nada, só espero morrer, Jesus voltar, já estou eleito mesmo, vou ser salvo. Não! Essa não é a ideia do Evangelho. A ideia do Evangelho é que Deus me elegeu nele, antes da fundação do mundo, para ser santo e irrepreensível, e para que através de mim, as outras pessoas pudessem ser alcançadas pela mesma graça que eu um dia fui alcançado. Portanto, viver para sempre, focando a glória de Deus, é viver em novidade de vida, é viver pensando em todas as pessoas, é abrangência total, todas as terras. Enquanto tiver uma pessoa nesse mundo que não viva para a glória de Deus, a igreja vai trabalhar para que essa pessoa seja alcançada por esta glória. Em terceiro lugar, bendizer e anunciar, proclamando as maravilhas do Senhor. Leia comigo o verso 2. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia. Verso 3, anunciai entre as nações a sua glória. Anunciar a glória de Deus. Às vezes a gente fala assim, a gente tem que evangelizar, tá, vamos para a prática. Eu vou chegar para uma pessoa, vou evangelizar ela aqui. Você precisa ir para a igreja, para consertar a sua vida, para dar um jeito, para você não sei o que. Aí a gente começa a fazer promessa que Deus nunca nem fez. Que tem que ir para a igreja para acontecer isso, acontecer aquilo, aí a pessoa acredita e vem. Chega aqui, não acontece nada daquilo, ela se decepciona, frustra e vai embora. Claro, a gente prometeu coisa que nem Jesus prometeu. Então como é que evangeliza? Como é que proclama? Como é que bendiz o nome do Senhor? Como é que anuncia entre as nações a sua maravilha? Falando do que Deus tem feito em nós. É isso que Davi estava fazendo aqui. Olha o que é que Deus fez para nós hoje. Deus nos deu a condição de ir lá na terra dos filisteus e trazer a arca de volta. Então qual vai ser o motivo do meu cântico, o tema do meu cântico, a essência do meu cântico? Que a glória deve ser dada a Deus, e eu vou falar em todas as nações que quem nos deu a vitória foi o Senhor, porque Ele é grande e mais temível do que qualquer falso Deus. O nosso Deus é esse Deus todo-poderoso, é Ele que faz, e Ele está fazendo, e está fazendo hoje, e está fazendo para mim, e isso está me alcançando, então todo mundo tem que saber disso. Qual é a melhor maneira de falar das maravilhas de Deus? Qual é a melhor maneira de proclamar e anunciar as maravilhas de Deus, meus irmãos? É bater no peito e dizer, Deus fez isso em mim. Não tem evangelismo mais poderoso do que o testemunho pessoal. Eu era assim, e hoje eu sou desse jeito. E não tem nada a ver comigo, foi a glória de Deus. Glória a Deus que aconteceu isso, glória a Deus que aconteceu aquilo, glória a Deus que foi desse jeito. Há tantos anos atrás, nesse horário, sabe onde é que eu estaria? Eu estaria lá no boteco, metendo a cara de cachaça, e depois eu ia chegar em casa, ia bater na mulher, nos meninos, ia quebrar tudo, de prejuízo e tal. Mas glória a Deus, que eu fui alcançado pela graça de Deus, e hoje eu estou aqui, louvando ao Senhor, adorando ao Senhor, junto com a minha família, chego em casa, janto, durmo, e estamos na bênção. Glória a Deus pelo que Ele fez na minha vida. Talvez Ele quer fazer na sua também. Se abra para Jesus fazer com você o que Ele fez comigo. Isso é anunciar a glória e as maravilhas de Deus. É bater no peito e dizer, olha para mim. É como Davi. Você está entendendo? Aí chega nesse momento da mensagem, a gente é traído pela nossa mente pecaminosa, julgadora e comparativa. Mas o pastor não é perfeito, como é que ele está falando para olhar para mim? Você não entendeu a introdução da mensagem, não? O cara que compôs isso aqui é Davi, é um bandido, assassino e adúltero, mau pai. Ele perdeu todos da casa dele, não teve nenhum filho favorável a ele. Ele pegou a mulher do cara e mandou matar o cara. E é ele que está escrevendo isso aqui. E é Ele que está cantando isso aqui. Você não entendeu ainda não que não precisa ser perfeito? Só precisa estar disposto a viver para a glória de Deus, bater no peito e dizer, olha o que Deus tem feito por nós. Para com esse negócio de olhar para quem está anunciando as maravilhas de Deus e falar, mas ele não é perfeito, mas eu bem sei as coisas que ele fez, ele postou no Instagram, mas eu... Para com isso, porque se for você trocar de lugar,
Entendeu? Eu estou falando aqui, você está olhando aí falando, mas o pastor não é bem perfeitão assim, igual ele está falando aí não. Não, mas se eu descer e você subir aqui, eu vou olhar para você e falar, mas o fulano também não é bem perfeitão, também não. Ou quem aqui pode bater no peito e dizer, deixa eu ir aí, pastor, porque eu sou mais perfeito que você. Nem mais nem menos, estamos tudo no mesmo barco, irmãos. Então o que a gente precisa aprender e praticar de uma vez por todas? Não busque perfeição, busque a glória de Deus. E a glória de Deus se manifesta exatamente porque a gente sabe que não tem nada a ver com a gente. Por isso que a glória tem que ser sempre de Deus. Porque se eu não presto, se eu sei bem quem eu sou, se eu sei bem as minhas dificuldades, se eu bem sei que eu sou pecador, miserável, limitado, vagabundo, e Deus através de mim tem feito tanta coisa boa para tanta gente, glória a Deus. A glória é de quem? É minha? Jamais, eu sei quem sou. Não mereço nada, não presto, não sou mesmo, sou ruim, violento. Ih, gente, vocês não querem nem saber quem sou eu. Vocês não podem imaginar. Vocês não podem imaginar quem é realmente o Manu, que nasceu humano, pá, antes da graça de Deus. Ai, ai. Ficar aqui na porta com um sorriso, te abraçando, te oferecendo as coisas. Oh, você quer, toma, não sei o quê. Não. Vocês acham que eu nasci assim? Pastor, foi assim sempre. Claro que não, gente. É um processo. E ainda tem muita coisa para melhorar, para mudar. E é assim também na sua vida. Então para de ficar olhando e achando que Deus só pode manifestar a glória mediante a perfeição. Porque eu leio a Bíblia inteira, não acho ninguém perfeito a não ser Jesus, mas vejo a glória de Deus sendo manifesta do início até o fim da Bíblia. Você, imperfeito, limitado, pecador, que não conhece tudo da Bíblia, igualzinho eu, você que é igualzinho eu, Deus quer usar você para manifestar a glória dEle, e Ele quer usar você exatamente porque Ele sabe que você não tem condição, porque quando acontecer, todos vão falar, a glória é de Deus. O Gideão, por que é que Deus escolheu usar, gente? Como diz o Novo Testamento, só as coisas fracas para confundir as fortes, só as coisas loucas para confundir as sábias. O Gideão tinha vários irmãos, grandões, guerreiro, estratégico, inteligente, top de linha, ele era o menorzinho, mais burrinho, mais fraquinho. O que ele ficava fazendo? Amassando trigo o dia inteiro. Era só isso que ele sabia fazer, amassar trigo. Os irmãos dominavam a arma, os irmãos atiravam flecha, e lutava com lança, com espada, e andava de carro, de boi, de cavalo, e vai. E o Gideão? Aí Deus vai lá nele, fala, você aí, vamos para a guerra. Eu? É você mesmo. Não é possível que seja eu. É você sim. Não, mas eu sou o menorzinho, mas eu sou mais fraquinho, mas eu sou o mais ruinzinho, eu sou não sei quem. É você. Não é possível. Aí ele pega uma lã, você conhece a história, né? Juízes. A lã tem que amanhecer seca e tudo molhado. Aí ele vai dormir. Aí ele amanhece, tudo molhado, a lã seca. Ele fala, eita. Não, então o contrário. Vou botar aqui a lã de novo, tudo vai amanhecer molhado e só a lã seca. O que eu falei? Tudo seco e a lã molhada. Aí vai dormir. Quando ele chega lá, tudo seco, a lã molhada, ele fala, não é possível. Senhor, meu Deus, é você mesmo, Gideão. Bora, junta os homens aí e vamos. Dá um couro naqueles amalequitas. Aí não é possível, é você. Aí ele com medo, olha como é que funciona a mente humana da gente. Deus quer manifestar a glória dele. Ponto. Mas a gente que é humano, limitado, fraco e só olha nessa dimensão, esquece dessa, a gente quer arrumar jeitos humanos para conseguir a vitória. Aí o que é que Gideão faz? Pega todos os homens, todos, aí dá 30 mil homens, e sai aquele mulão, como fala lá de onde eu venho, aquele mulão, imagina um exército de 30 mil cabeças, é gente com força, é quase o que tinha no Maracanã, vendo a derrota. Mas independente, estamos aí. Aí chegou lá, aí Deus falou, não, Gideão, nada disso. Como assim, Deus? Não, tem muita gente aí.
Mas, Senhor, a gente nunca pegou em arma, a gente não está acostumado a fazer guerra, é um ou outro só que sabe fazer guerra aqui. Como é que a gente vai ter a vitória? Os caras lá são sanguinários e cruéis e tal. Aí Deus fala, não é pela quantidade. Não é pela quantidade, é pela qualidade. Como assim, Deus? Tá, vou te explicar. Manda esse povo beber água. Manda eles beber água. Quando eles estiverem bebendo água, eu vou te dar um sinal. Aí Gideão, todo mundo beber água, todo mundo beber água. Aí o povo chegou na beira do rio lá e meteram a cara dentro d'água e tome bebendo água. Alguns de bicho aqui, ó, como diz de onde eu venho. Ligadão aqui, ó, mão na água, o olho lá atrás e traz aqui na boca, ó. Por quê? Porque eu estou na guerra, amigo. E o inimigo pode vir aqui, não vai me pegar de costa, não. Aqui, ó, mão na água e eu estou ligado lá, ó. E 29.700 homens com a cara dentro d'água. Se chega o inimigo, pegava todo mundo com a calça riada. Só 300 é que beberam levando a água na boca. E a atividade aqui, ó, com o inimigo. Aí Deus virou para o Gideão, tá vendo esses aí, ó? Esses aí são guerreiros. Os outros é tudo baderneiro. Só tá vindo pela, festa, guerra, vambora. Precisa de baderneiro, precisa de guerreiro. Pega esses 29.700 e manda embora. E vai só com os 300. Senhor, 1%? 300 de 30 mil, gente, é 1%. 1%. E Gideão voltou com uma vitória. Sabe por quê? Porque Deus só precisa de 1%. Conheci a história de uma irmã que estava com uma doença em fase terminal. O médico virou para ela e falou assim, minha irmã, 1% de chance. Ela respondeu para ele, então tem chance, porque o nosso Deus só precisa de 1%. E se Ele quiser, Ele fará, para que a glória seja dEle. Aí o médico falou para ela, e se Ele não quiser? A glória continuará sendo dEle, porque se Ele não fizer, eu vou estar lá na glória com Ele. Portanto, irmãos, não há o que temer. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se não fizer, é Deus. Se Ele curar, é Deus. Se não curar, continua sendo Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Se não, o menino aí, Delino Marçal, menino bênção, né? Moreninho, magrinho, do óculos, cantou essa música, uma letra simples, profunda. Se Ele fizer, é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. Se Ele fizer, glória a Deus. E se Ele não fizer, a glória continua sendo dEle. Tudo precisa glorificar a Deus. Por isso que todos temos que viver em novidade de vida, anunciando para todas as terras, bendizendo, falando bem de Deus, proclamando com a nossa boca e anunciando as maravilhas de Deus. Tudo que Ele fez, tudo que Ele faz e tudo que Ele ainda fará em nós, por nós e através de nós. Que seja para a glória dEle. Mas por que a gente faz isso? Simples, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Temível, mais do que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó famílias de Guaranhuns, tributai ao Senhor, glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Tragam ofertas e entrem no seu santuário, adorando a beleza da santidade dele. Digam entre todos que vocês conhecem, que reina o Senhor, que Ele firmou o mundo para que não se abale, e julga os povos com retidão. Isso tem que estar sempre na nossa consciência. Deus é rei, Ele sustenta tudo, mas Ele um dia julgará, e Ele é justo e é juiz. Portanto, o que é que a gente faz? Verso 11, alegrem-se os céus, e a terra exulte, ruja o mar e a sua plenitude, folgue o campo e tudo que nele há, regozije todas as árvores do bosque na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará com justiça e os povos com a sua fidelidade. Tributemos toda glória ao Senhor, pois para sempre Ele merece toda a glória que lhe é devida. Não viva, em nome de Jesus, meu irmão e minha irmã,
Não viva nem um dia sem perceber a glória de Deus para você. Nenhum dia. Sempre terá algo para glorificar o Senhor. Que Ele te abençoe, em nome de Jesus.